falar de alienação parental. O que é isso mesmo? É o pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai para pobre da criança? É Usando a isso? criança. Na verdade, é misturar a relação que existe entre os pais e usar a criança, principalmente nos processos de litígio, né? Então, a criança vira arma entre é misturar a relação que existe entre os pais e usar a criança, principalmente nos processos de litígio, né? Então, a criança vira arma entre esses pais, no sentido de um vingar o outro, um danificar o outro. E, na verdade, o que acontece é distorcer a percepção que a criança tem sobre o outro genitor, né? Então, o seu pai não presta, o seu pai não sabe cuidar de você, a sua mãe não é boa mãe, né? Então, toda essa desqualificação que é feita no meio de um processo de um litígio, né? Então, se a gente parar para pensar que a estruturação da criança, a estruturação de personalidade da criança, ela é feita na relação com os seus modelos parentais, a gente percebe o quanto desestruturada a criança fica nessa interação, né? Ela vira bucha de canhão nessa briga e isso desestrutura, tira a confiança que ela tem nos pais, né? Eu já vi criança dizer, mas vem cá, em quem eu confio? Em quem eu acredito, né? Crianças, por exemplo, que a gente pede, né, que estão no meio desses processos de guerra, né, e elas ficam no meio do caminho, e você pede para ela desenhar, por exemplo, o desenho da família, e ela desenha o cachorro e o hamster, né? Então, assim, quem eu sou, a quem eu tenho como referência, quer dizer, toda a estrutura dela de personalidade acaba sendo danificada nesse processo. Quem precisa da psicóloga são os pais, né? Para Sem explicar, dúvida, olha, querido, sim. olha o que você está fazendo com essa criancinha. Eu costumo dizer Mas que... o casal não vê, né? O Não, pai, uma ou a mãe, grande quem está parte, provocando não vê. O ideal seria que nos processos de separação o casal procurasse primeiro, passasse primeiro por um psicólogo, uma terapia do divórcio, como tá aí hoje é uma coisa que acontece, até para ele entender o que está acontecendo, lidar com aquilo e transformar dentro de levar aquilo de uma forma mais equilibrada possível, né? Dentro de alguns parâmetros, respeitando a todos e principalmente respeitando os filhos, né? Que ficam perdidos ali, acabam não sabendo de quem pode gostar ou não. A gente pode dizer que é comum? Muito. Acontece muito? Muito. É. Muito comum, muito comum. Chega a se falar, estatisticamente, 80% dos casos de separação, a gente tem algum grau de alienação parental, porque a gente tem dos estágios mais leves até os mais graves, né? Os mais graves, na verdade, a criança não precisa que ninguém fale mais nada, ela já fala por aquele que aliena. Ela já diz que ela não gosta, ela diz que ela não gosta do pai porque o pai vira os olhos assim, porque o pai fala alto. E aí, assim, isso não está ligado só a gênero, não, tá ligado, eu estou falando de pai, na maioria dos casos, porque 90% das guardas ainda são maternas. Então, na verdade, quando você tem a guarda, as mães, na verdade, né, que tem grande parte das guardas, elas acabam tendo a posse da criança e acabam tendo facilidade de fazer esse tipo de uso. Mas não é uma questão de gênero, assim, é de poder, né? Então, na verdade, a coisa passa muito mais por aí, né? E para a criança deve ser difícil superar, né? Esse para a criança é muito difícil porque ela fica perdida, né? Entre o amor e o ódio, ela não sabe de quem ela gosta, ela não pode demonstrar que ela gosta de um, porque o outro vai perceber e vai brigar com ela e vai chamar atenção, ou ela vai sofrer algum tipo de punição por isso, por ter demonstrado que, por exemplo, voltou feliz do passeio da tarde que passou com o outro genitor. Então, ela vai ser punida por isso. Então, muitas vezes, ela começa a criar as próprias defesas. Então, ela não pode falar. E aí, quando ela não fala e ela percebe que se ela falar que foi um passeio legal, que foi feliz, ela vai ser punida e a mãe vai ficar triste, por exemplo. Então, ela para de falar, ela chega calada. E aí, chegar calada também leva a esse genitor que a recebe de dizer, alguma coisa aconteceu, não está bom por lá, porque ela chegou muito calada. Então, a criança passa a ser um joguete na mão, né, nesse cenário de disputa e de uso da criança como arma, né? Porque quando o casal se separa, normalmente esse primeiro momento é um momento
de entender o que está acontecendo e de raiva e de... Isso é normal nas separações, dependendo de como elas Não acontecem. é bacana, não é bom. Não é bom. Não é agradável. Não é bom. Oba, vamos me separar. E algumas toda coisas feliz, não é acontecem. legal, então, né? às vezes, um solta ou fala alguma mal do coisa, outro. é mais agressivo em relação ao outro, enfim. Mas dentro de um momento, né? Aquele momento... A ideia é que isso né? passe, né? É. E Agora, também não é muito planejado, né? Às vezes escapa, né? Não é Sim, aquela sim, coisa intencional, Exato. sistemática. Que eu suponho que a alienação parental seja uma coisa ela é sistemática. sistemático. Todo É dia diferente dizendo- até de você dizer, poxa, mas a sua mãe também é... Desculpa, filho. É, Desculpa, outra né? coisa. Mas na alienação parental, e aí a gente tem N situações que levam a isso, né? Tem pessoas que são doentes, ou elas estão doentes de ódio naquele momento, ou elas foram traídas. E aí a criança, ela acaba sendo uma forma de machucar a outra pessoa, né? Se você me traiu, então você me fez perder algo muito importante, você vai perder aquilo que te é mais fundamental, que é o vínculo com o seu filho. Isso é feito de N formas, né? Então, na maioria das vezes, não se consegue contato telefônico, não se consegue, a convivência que é estabelecida não é cumprida. A criança sempre fica doente no dia do visita. encontro. Visita, né? Então ela está doente, você não vai para casa do seu pai porque ele não sabe cuidar de você. E isso, existem situações mais graves onde chega-se a falsas acusações de abuso psicológico e Eu queria sexual. chegar Que aí, é a porque forma uma mais coisa que- eficaz da separação de pai, entre genitor e filho, né? Essa é a forma mais eficaz, que diante de uma denúncia dessa, Pois é, mas eu soube que há denúncias falsas. sem dúvida. Que as pessoas fazem essa denúncia de abuso sexual, Sim, etc. fazem. E são denúncias mentirosas. São denúncias mentirosas, mas loucura existe isso, uma né? estatística no Coisa, né? tribunal. Você está mexendo com seu filho, a sua filha, né? Agora, qual é a terapia recomendada? Isolada? Funciona botar os dois frente a frente? Hoje, então, hoje a gente vem usando uma ferramenta que tem sido bastante eficaz, que é a mediação de conflitos. Inclusive em casos com suposta Denúncias denúncias, falsas. Inclusive com esse tipo de denúncia a gente está conseguindo e tem tido alguns sucessos bastante expressivos, até a gente trabalha muito com mediação de conflitos, trazer esses genitores para a mesa, para que eles possam falar e ser ouvidos, né? Porque é uma coisa que o diálogo ali rompeu, então não há mais canal nenhum, não há mais, não se consegue falar, não se consegue ser ouvido. Então, quando você consegue trazê-los para uma mesa, para que tenha um neutro, uma pessoa neutra, que vai ajudá-los a estabelecer, vai ajudá-los a falar, botar para fora e que o outro ouça, enfim, estabelece um pouco dessa comunicação, você percebe que a coisa começa separa os pais, né, o pai ou a mãe dos filhos, como também alcança toda a família desse pai ou dessa mãe alienado, porque ele não vê o avô, ele não vê a avó, ele não pode ver os tios, os primos, então ele perde aquele vínculo com aquela família, que é um Perde vínculo, uma parte da identidade dele, né? Faz parte dele aquilo. Eu fui atrás disso. É muito ruim e isso causa um dano na criança ao longo da vida, que isso vai se refletir nas relações dela, profissionais, pessoais, familiares, isso vai refletir lá na frente. A gente tem aí o documentário A Morte Inventada, que mostra que são depoimentos de adolescentes que foram alienados e como foi a vida, como está sendo a vida, como é isso, né? Acho que esse filme tinha que ser mostrado para, enfim... Eu não vi, não. Como é que chama? A Morte Inventada. E é um sobre documentário sobre alienação parental, sobre... Adultos vítimas. Isso é Adultos fácil de vítimas. provar no juiz na hora da... Na verdade, assim, até pela lei, né, que é a Lei da Alienação Parental de 2010, é estipulada uma perícia biopsicossocial, onde, durante os processos, o juiz pode pedir uma avaliação de psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, para que isso possa ser identificado, né? Então, o juiz abre mão... De modo geral, isso funciona? Tem funcionado sim, porque você leva indícios, né? Então, se O que seria algum... um indício, assim, Bom, para se despertar no juiz a vontade de pedir essa perícia, né? Sim, o que acontece? Se você leva para um juiz relatos e o pai vai à escola e não consegue ver o filho, porque o filho não foi à escola hoje, porque era o dia dele buscá-lo na escola.
Então, ele tem ali, por exemplo, um boletim de frequência que indica as faltas dos filhos nos dias em que ele o apanharia na escola, por exemplo. E a pessoa nem disfarça, faz tudo igualzinho, assim, para fazer da bandeira mesmo. Porque Ela quer que o não tem outro como, saiba de alguma Na forma. verdade, ela está fazendo de propósito, né? Ela é Ah, aquilo tá. assim, olha, estou fazendo isso. E é burro isso, né? Você vai buscar nesse dia, Mas, um dia pois ficar é, mas bem, infelizmente que pode alcança acontecer, o objetivo. né? A criança gripa, né? E sara assim, no Sim, segundos. e o pai pode medicar, né? Sim, mas ele poderia um dia, eventualmente, a criança está com uma febre de 39 e não foi à escola e é o dia do pai buscar. Você pode também avisar, Sim, né? pode Querido, avisar, não vai não, claro. porque, ó... Claro. Até isso, né? Avisar que a criança está doente, porque o pai tem o direito também de saber que a criança mas tem isso o direito. é uma coisa que não acontece todo dia de visita do pai. Quando acontece todo dia, é óbvio, né? Então, Mas tem coisas todas mais essas sutis questões. que isso. Bom, Porque, assim, falar mal de... É difícil, né, você detectar. Assim, ela cria, por exemplo, criar um passeio super legal no dia dele ficar com outro genitor. Chamar amigos da criança, criar um programa diferente para esse dia. Então, são coisas que você vai fazendo. A criança, claro, se eu vou para a casa do outro, do pai ou da mãe, e eu sei que eu vou ficar, vou assistir televisão, ou vou ficar no play, ou vou ficar... E, poxa, meus amigos vão vir para aqui e a gente vai armar uma barraca no meio da sala. E vai dormir vamos fazer um acampamento aqui na sala hoje. O que chama mais a criança? O que é mais sedutor? Né? Então, esses mecanismos que ela vai levando a criança, né? Vai manipulando e a criança vai fazendo as escolhas. Então, ela pode dizer, mas ele não quer ir. A criança não quer ir. Ou a criança vai para visita, para convivência com outro genitor e leva um celularzinho que a mãe liga de meia hora. O tempo inteiro. Monitorando. E às vezes, se a criança não atende, ela vai ligar para todos os telefones, vai ligar para a criança. Já vi essa história. E olha só, da próxima vez que você não atender, eu vou chamar a polícia, porque eu estou preocupada com você, minha filha. Então, assim, e aí, às vezes, assim, tem pais que gravam, né? Assim, são situações que, às vezes, você diz assim, eu não acredito que eu ainda, depois de 15 anos trabalhando com isso, eu ainda vou ouvir uma história dessa. Né? E de guardar o celular dentro da... Olha, filha, guarda dentro da calcinha porque eu vou ligar para você de madrugada. Então, assim, são situações assim, absurdas que deixam a criança num sobressalto, um medo, num apavoramento. Daqui a pouco ela realmente não quer ir mais para a convivência com outro genitor, porque aquilo é tão ruim para ela, mas não é ruim porque é ruim estar com o genitor. É por causa da pressão que ela vive. Né? Em geral, as mulheres fazem mais que os homens? Por conta da guarda que sempre fica... Normalmente a guarda ainda é unilateral, né? E a questão da guarda compartilhada a gente está brigando pela guarda compartilhada desde o início das separações, é para justamente tirar essa sensação de posse que normalmente as mulheres, mas não é uma questão de gênero, é de poder, né? Têm sobre o filho, como se ele fosse meu. É meu, né? E assim, até as mães que não alienam, elas falam assim... Eu vou deixar. Mas vem cá, vai deixar não, o filho é dos dois. Mas esse negócio de guarda compartilhada também não precisa ser para todos, né? Não. Eu tenho muito medo dessas coisas que generaliza. Mas a guarda não compartilhada... É assim, tem que ser a guarda compartilhada, que também a guarda compartilhada pode fazer uma grande confusão na cabeça. Mas o entendimento da Entendeu? guarda compartilhada, às vezes ele passa um pouco... Que não é igual guarda alternada. Não é uma guarda alternada, não é assim. A guarda compartilhada não significa que a criança vai viver uma semana com uma semana com a outra. A guarda compartilhada, ela dá a ambos os pais os mesmos poderes, os mesmos direitos. Inclusive, de escolher qual a melhor forma de convivência que eles vão traçar. Então, tem casais que optam e se dão muito bem, e a criança vive muito bem uma semana com uma semana com outra. E gostam. Isso acontece. E tem casais que não, eu prefiro que ela fique com você e eu pego uma semana, 2 vezes por semana eu pego na escola, eu pego final de semana, sexta-feira e entrego segunda na escola. Enfim, esse poder de decisão tem que ficar com os dois. Então, por isso que a gente entende que a guarda compartilhada, ela tem que ser a regra. E em casos extremos, em casos de comprovada... algum tipo de abuso. De abuso, ou que aquele genitor, sei lá, tem um efeito permissivo na vida dessa criança, então, lida caso a caso. Mas, em regra, deveria ser essa guarda compartilhada para que os dois tenham os mesmos
direitos e os mesmos deveres? Não tem, porque o poder familiar está aí, né? Ninguém perde o poder familiar quando se separa, o filho continua, enfim. Então, a guarda compartilhada, ela busca isso, ela busca com que os dois tenham os mesmos direitos e possam decidir juntos tudo que se refere a filho. Porque as crianças, às vezes, vão para a escola e o pai não participa, por exemplo, da escolha da escola. Deveria participar, Eu né? ficava numa situação difícil no Dia dos Pais, na infância. É complicado, né? Cadê seu pai? Eu tenho um amigo que lutou tanto pela filha, eu achei a coisa mais linda do mundo. Tenho encaminhado muitos clientes para a mediação de conflitos e tem dado um resultado fantástico. Em casos mais graves de alienação, aí às vezes já Essa não. mediação de conflitos deve ser em toda a separação? Olha, o ideal que seria, viu? O ideal que seria que as pessoas, quando buscassem, pensassem Desde o em se início, separar né? desde o início, já procurassem um mediador, um neutro, um psicólogo, alguém que atuasse, que fizesse que ajudasse, porque é um momento complicado, é um momento difícil, a emoção está muito aflorada, né? E tudo na emoção, né? Tudo que você Às decide vezes ali. um quer e o outro não. Separar é muito difícil. Não. Enfim, tem que arranjar uma solução, né? Porque a criança que não pode pagar o Fica no meio pato. da história, né? Intervalo de novo.